Boa noite a todos e a todas. Vamos hoje fazer uma reflexão sobre mensagens de Jesus para os que sofrem. O Evangelho, está recheado dessas mensagens e hoje nós vamos aqui refletir algumas delas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no versículo 1, ele vem repassar o seguinte: Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. E essa mensagem está também na Bíblia, no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30. O Mestre Jesus, ele também deixa no seu Evangelho uma mensagem assim de ânimos, para nós, onde ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Está em Mateus 11, 29. E ele continua advertindo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos, creio que sentimos quantas amarguras, quantas ansiedades, incompreensões envolve-nos e o mundo. Dores que passam e dores que parecem não passar, que duram uma vida e a gente não consegue superar. Mágoas de um dia, pequenos arranhões em nossa sensibilidade, aflições que crucificam o corpo, a alma, tantas vezes, uma vida inteira. Angústias, provações, atingindo as áreas mais amplas, que são a família, os grupos e as comunidades. Dores físicas, inquietações de espíritos, desassossegos, separações, orfandades, torturas de fome ou de solidão, desânimos, carências afetivas, fracassos, cárceres sombrios, campos de batalhas, tragédias de hospícios e de hospitais, holocaustos cruéis. Tudo isso nós vivenciamos. Dores fulgurantes e dores tenebrantes. Dores e mais dores em provas e expiações que esmagam o coração humano. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ver e descobrir que todos nós sofremos. Todo ser humano carrega uma cruz. Uns mais leves e outras mais pesadas. Existe uma dessas aflições, dessas dores, que todo ser humano ele passa por ela.
o rico, o pobre, o branco, o preto, ele vai passar. Não existe exceções para isso. E a dor da perda, da separação. Perdas de entes queridos. E essa nós nos perguntamos, como ajudar? Como consolar? Alguém tem algum método? Alguém tem algo de especial que possa preencher o coração de um ser humano que perde um ente querido? Não. Só Jesus, ele pode dar essa consolação. Acredito que sim. Na religião dos gregos, eu esqueci agora o nome do livro, é um dos símbolos mais impressionantes da velha religião dos gregos, que é sem dúvida o mito de Anteu, uma lenda. O filho de Netuno e da terra, ele oferece aos que sofrem uma lição profunda de sabedoria e de conforto. Anteu era o rei da África e era um gigante muito poderoso, vencedor de muitos combates no deserto da Líbia, e chamou a desafio o próprio Hércules. E o famoso filho de Júpiter, herói dos 12 trabalhos, contam as lendas que ele lutou durante um combate inteiro, mas ele notou, uma certa altura, pela duração desse combate, que Anteu, todas as vezes que ele batia ao solo, ele recuperava suas energias. Ele tinha mais forças contra ele. E Hércules, ele só consegue vencê-lo quando ele descobre o porquê da recuperação dessas energias que ele tinha quando ele batia o solo. É que ele tinha por mãe a Mãe Terra. Por isso ele batia e recuperava suas energias, suas forças. Assim também, como nós, seres humanos, sucede também a mesma luta pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. Vivemos nessa constante luta pelo esse nosso aperfeiçoamento. Isso nós sabemos, não sabemos de quando, né? Quantas vidas já tivemos até hoje. E também enfrenta variadas forças da vida, isso o ser humano. Forças primitivas, inferiores, emergentes e de seu próprio espírito. Filhos das suas milenárias ramagens reencarnatórias, pelos caminhos da evolução. E forças outras externas, diferente do ambiente espiritual onde é chamado a viver. Isso vem de conformidade com a lei do karma, a lei da justiça divina. Forças externas, forças que se aglutinam no karma e são as mesmas que traduzem as provas ou expiações do espírito. E aqui, gente, é assim. Quando se fala nessa lei do karma, alguém pode se perguntar, e o que é isso? O que é esse karma? A vida, ela devolve aquilo que nós entregamos a ela. A origem da expressão karma, ela é da Índia. Mas dentro da doutrina espírita, ela é a lei
de ação e reação. A lei do budismo e hinduísmo podemos chamar de karma, como eles chamam. Mas dentro da doutrina é a lei de ação e reação. Ou seja, nós recebemos de volta aquilo que nós praticamos, tanto de bom como de ruim. Por isso que é a lei de ação e reação. Se estamos praticando bem, com certeza vamos colher o bem, mas se estamos praticando mal, vamos receber também ele de volta. E ele diz que o karma é o nosso desafio, mas ele traz lições oportunas de crescimento para nós. Mas não é por isso que nós vamos nos acomodar dentro do sofrimento. Eu estou sofrendo, é porque já é de vidas passadas, e eu vou me aquietar e vou deixar para lá. Não. Não é assim, né? Dentro da lei do budismo, ele vem dizer também, e a doutrina espírita hoje explica muito bem isso, que a gente pode transformar essa dor, né, esse sofrimento, pelo amor. Não é necessário a gente viver uma vida do sofrimento. Podemos fazer isso. Ele diz que, segundo os conceitos indianos, que nós podemos mudar esse karma, que é o sofrimento, pelo dharma, que é a virtude, o bem, né? E nós podemos fazer como? Mas como é que nós vamos começar? Substituindo, né? Por exemplo, o nosso egoísmo pelo nosso desprendimento. Mas o que tem a ver? Tem sim, muita coisa. A pessoa é egoísta, é muito presa, muito apegada, acha que é dona do mundo. Nós sabemos que nós não somos donos do mundo, só somos filho do dono, né? E lá no Evangelho tem uma passagem de um jovem, né, muito apegado aos bens materiais, que ele procura Jesus para perguntar o que é que ele tinha que fazer para conseguir a sua vida, para conseguir a vida eterna, ou seja, a sua salvação, né? E Jesus recomenda para ele, né, dentro das lições, que ele fosse ler o que estava escrito na lei, os mandamentos. E aquele jovem responde: não, isso eu já faço. Eu já faço tudo, eu já cumpro todos os mandamentos. Jesus olha para ele, com certeza disse muito bem, né? Pois, irmão, vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E o jovem baixa a cabeça e sai triste, porque ele era muito apegado aos bens materiais. Ainda era egoísta. Por isso, ele não quis seguir Jesus, ele achou melhor cuidar das coisas dele materiais, da sua riqueza. Substituir também a vaidade a modéstia, a inveja pela admiração. Às vezes nós dizemos: eu não tenho inveja, eu só admiro. Mas a gente se engana, né? Às vezes é a inveja mesmo que nós temos. Isso atrapalha. O ódio pelo amor, a mesquinhez pela prodigalidade, a gula pela frugalidade, o ressentimento pelo perdão, a impaciência pela indulgência e a violência pela paz. Isso é um início para a gente começar a nossa transformação. Nós sabemos que ninguém nasceu para sofrer. Ninguém. E que
que é possível, né, nós amenizarmos esse nosso sofrimento, trocando tudo isso, esse pessimismo, pelo otimismo. Aquelas reclamações de vivermos só reclamando. Nós temos que aprender a lidar com aquela situação e agradecer que é através dali que nós vamos desenvolver o amor ao próximo, a caridade, né? Muitos dizem assim, não, eu vim para a casa de oração, mas vim pelo amor. Eu não, eu vim pela dor. E tenho aprendido muito com ela. Ela é uma bênção mesmo, né, para nós. Porque se nós não tivermos esse cuidado de nos encaixarmos dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro do Evangelho, dentro das mensagens, trazer para nós como aprendizado e botarmos em prática no nosso dia a dia, nós vamos ser como Anteu, procurando forças no solo, na terra, e isso nós não vamos encontrar. Porque Hércules conseguiu estrangulá-lo em pleno ar, quando ele deixou de bater ao solo, porque ele já não tinha mais forças. E assim somos nós. Quando nós esquecemos Jesus, dos seus ensinamentos, quando nós deixamos o Evangelho de lado, nós esgotamos nossas forças, nossas energias e vamos tornar fracos como Anteu. E assim, se erra, nós temos que buscar reparar esses erros. E se confiar na providência divina e buscar aproximar-se do poderoso Mestre, o coração se restaura dos prejuízos, da queda e adquire novas firmezas. É aquela coisa, na dor nasce o amor. Foi através dessa dor que Paulo de Tarso conseguiu transformar-se, deixando tudo que fazia de ruim, a perseguição aos cristãos e transformando-se num servo de Deus, um grande apóstolo. Santo Agostinho, Francisco de Assis e tantos outros, né? E foi através disso, dessa renúncia, dessa transformação, que ele conseguiu, né, a harmonização com Deus, com Jesus. A ponto dele se sentir tão seguro do que ele fez, do que ele fazia, que ele dizia o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já não vivo eu, mas sim Cristo que vive em mim. Então, já era um passo muito grande que ele deu de transformação, da dor para o amor. Mas a advertência do alto é não desanimar nunca. Porque muitas vezes a gente desanima, né? É tanta coisa, é tantas aflições, é tantas tribulações, que às vezes a gente diz, eu não aguento mais, vou desistir. Mas a recomendação do alto é não desistir nunca. Mesmo do turbilhão dos maiores sofrimentos ou nas angústias da mais triste derrota, não desanime. Porque para todo coração ferido ou sofredor haverá novas oportunidades de soerguimento, à medida em que ele não foge do divino contato, à medida que eu não perco esse contato com Jesus. E assim, voltando lá à passagem no Evangelho,
A gente vai lembrar daquela mulher que sofreu 12 anos com aquele fluxo, com aquela hemorragia. E não precisou tanta coisa para que ela fosse curada. Bastou o quê? A fé que ela tinha. Ela tinha tanta fé que bastou só tocar no manto de Jesus para que ela ficasse curada. Tamanho era a sua fé. É alentador saber e sentir. Tudo e qualquer restabelecimento espiritual basicamente depende do contato com o alto, né? Ou seja, com Deus. Nós não podemos perder esse contato que nós temos com o Evangelho, com Deus, essa harmonia, essa ligação, a busca desse essencial que é Deus. E assim houve também outras curas do paralítico, né, da piscina, que Jesus curou, e deu também a ele uma mensagem, uma grande mensagem de conforto, que era um homem que vivia ali há 28 anos aguardando uma cura. E Jesus recuperou, restabeleceu todos os seus membros, né? Também só com uma palavra: levanta-te, anda, toma teu leito e vai para a tua casa. São ensinamentos que nós não podemos perder de vista. Que temos que estar em contato todos os dias. Nós sabemos que muitas vezes parece que tudo na nossa vida, voltando aqui, é destruição, é derrota, né? Os sofrimentos morais, físicos ou espirituais apresentam como insuportáveis em nossa vida, sem exagero, né? E sem dramatização. Nós sofremos muito. Lógico, uns mais e outros menos. Mas tem ser que vive no sofrimento eterno, mas ele não reclama. Se a gente recorrer lá àquela passagem do Evangelho dos infortúnios ocultos, a gente vai ver que aqueles seres vivem na maior necessidade, né, como diz ali, na fome, na sede, no relento, mas eles não reclamam nada. Esperam que alguém vá em busca deles para ajudar. Eles nem vêm à procura, eles aguardam que alguém vá em busca deles para dar a eles o que eles estão precisando. Consolo, conforto, a comida, né? Tudo. Mas nós temos essa coisa da reclamação, de estar sempre reclamando por pequenas coisas. Nós já estamos em desespero, reclamando, né? Diferentemente deles. Neste mundo terreno, nesta vida fugidiça, nem sempre sabemos ou saberemos perfeitamente, nem sempre teríamos condições para sabê-lo. Porque a gente fica se perguntando: por que eu? Por que será que eu vim para passar determinada situação? Tanto sofrimento desse, tanta aflição, tanta perturbação, por que? Será que é só eu? Mas muitas vezes nós nem temos como saber. Porque isso é coisas que nós estamos agora nos reajustando com coisas que deixamos em vidas passadas. Por isso que muitas vezes a gente diz: o tempo é agora, o ajuste é agora, o momento é esse, a família é essa, o grupo é esse, né? Porque mais tarde a gente não sabe. Aí desencarna e temos que voltar novamente para fazer aquilo que deixamos de fazer nessa vida.
Nós temos também outra lição de Jesus, quando ele faz a cura daquele leproso, né? Aquele homem que vivia excluído, aqueles leprosos que viviam excluídos da sociedade, né? Lá em determinado local, porque ali eles não podiam viver com a comunidade, com as pessoas, porque naquela época a lepra não tinha cura, e aí eles eram isolados. E Jesus cura esses leprosos também, né? E ele só pergunta: o que tu queres? E ele diz: eu quero, Jesus, ser limpo, ser curado. E Jesus cura e deixa ele limpo. Também é outro ensinamento de Jesus. O pobre enfermo, um exemplo de fé viva, institui o poder da vontade e o amor soberano de Cristo. Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. E foi isso que Jesus fez, né? Que era só isso que ele queria. E o Mestre Divino, no comovente episódio, exemplifica a excelência da vontade e coloca a serviço do bem nas manifestações do amor. Jesus sobrepõe-se o cônscio da sua divina autoridade às determinações religiosas da época que o impediu, a quem quer que fosse, de tocar no leproso. O Senhor não atende ao preceito da impureza legal. Exerce tão somente sua ilimitada e compreensiva bondade, estendendo a sua mão poderosa, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. A vontade, tanto quanto outras energias da alma, tem sido tão discutida quanto exemplificada. Quando o querer se coloca sincera e humildemente a serviço do amor, é mensagem de vida para todos nós. O exemplo de Jesus curando instantaneamente o infeliz ranciniano não só nos comove o espírito, quanto nos aponta o alvo a atingir o grau sublime do divino poder, sempre em aplicação altruísta. Mas nós temos também, nesse mesmo livro, que agora eu esqueci o nome do citado, que é Mensagem de Jesus para os que sofrem, dentro lá está incluído, que eu não sei se vocês conhecem, o mandamento de Maria, onde ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Então é isso que nós temos que fazer. É o que ele diz no Evangelho dele. Esse também é o mandamento de Maria. Dentro das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo também tem: ajuda-te e o céu te ajudará. E aí, nós lembramos aqui nessa passagem, quando diz ajuda-te e o céu te ajudará, de Zaqueu, aquele homem que era cobrador de impostos, que vivia numa vida fazendo coisas consideradas erradas, né? Mas ele acredita nele, que ele pode mudar, que ele pode reverter aquela situação de que ele vinha fazendo. E quando ele ouve falar o nome de Jesus e que de Jesus ia passar ali naquelas redondezas onde ele estava, ele procura ir ao encontro de Jesus. E ele sobe numa árvore. Não sei se porque era muito pequeno, né? Ou porque, que nem diz, eu não sou digno de estar junto a ele, pelo que ele fazia, ele subiu a árvore. Mas Jesus de longe viu e sentiu o que Zaqueu sentiu.
ele queria a transformação dele, a mudança. Ele estava consciente de que o que ele fazia não era certo. Por isso, ele estava à procura de Jesus. E Jesus diz: desce, Zaqueu, dessa árvore, que hoje eu estarei contigo na tua casa. E assim fez Jesus. Foi para a casa de Zaqueu. Foi recriminado porque Zaqueu era um homem cobrador de impostos, cobrava além do que era para ser cobrado e tantas outras coisas a mais que ele fazia. Mas nesse dia Zaqueu resolveu fazer diferente. Encontrar Jesus e Jesus dizer para ele: hoje eu estarei na tua casa. E assim como Zaqueu, como Jesus convidou Zaqueu a descer daquela árvore onde ele estava, ele hoje também nos convida a descermos hoje dessa árvore onde nós nos encontramos. Mas que árvore é essa? Do egoísmo, da vaidade, da inveja, do ódio, da mesquinhez, dos sentimentos impuros, né? Da impaciência, da violência, da má vontade, do comodismo. Ele convida hoje a nos descer e ir em busca dele. Assim como Zaqueu foi em busca dele, nós também podemos ir em busca desse evangelho, em busca de Jesus, e descermos dessas árvores, que não é só uma, são várias, que nós precisamos descer e seguir a Jesus. Isso é o que nós precisamos fazer. Dentro das mensagens de Jesus, nós encontramos, como ele diz, o consolo e o conforto para os nossos sofrimentos. Mesmo aquele mais penoso, como eu disse de início, mas encontramos lá algo que nos console e nos conforte. É só buscarmos e seguir os ensinamentos, o Evangelho de Jesus. Aqui essa mensagem, mas ele ainda diz aqui um pouquinho, que na alegria, na perplexidade ou na tribulação, na paz ou sem ela, não devemos esquecer de que foi ele e não outro a quem disse: sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, como diz aquela música do Padre Alessandro, sem Jesus nós não somos nada, né? Não somos nada sem Jesus. Que a paz do amado Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Nós vamos agradecer a Jesus, a esse mestre amado, benfeitor, bem guia e modelo da humanidade, para que ele possa estar conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que ele possa nos inspirar
que Ele possa nos auxiliar, que Ele possa nos abençoar, para que nós podemos assim, mediante tantas dificuldades, tantas tribulações, tanto sofrimento, não esquecermos que existe uma solução, que existe um remédio, que existe um médico ao nosso lado, que é Jesus. Agradecê-lo por tantas bênçãos que já recebemos, que às vezes até esquecemos de agradecer, de lembrar no nosso dia a dia. Por isso, Senhor, hoje te agradecemos por todas as bênçãos que já recebemos, por todas as graças, pelas maravilhas da sua amada Mãe, Maria de Nazaré, que nos auxilia, que nos dá o conforto e o consolo na hora da nossa necessidade. Obrigada, Jesus, por mais um dia.